Olá, tudo bom? E seja bem-vindo a essa aula. E agora a gente vai começar a ver o conceito de design responsivo. Então, basicamente, para resumir para você, o que é design responsivo? É quando um layout, um site, um sistema, ou enfim, alguma aplicação web se adapta ao tamanho da tela. Então eu criei aqui como um exemplo uma estruturazinha básica, que no caso aqui ficaria a logo do site, aqui ficaria talvez um menu, aqui o conteúdo principal e aqui um rodapé. E aí eu criei um sitezinho aqui simples, na verdade o HTML é apenas isso aqui, ó. Tá bom? Então eu criei aqui uma estrutura simples que não é responsiva. Ou seja, se eu fizer isso daqui, ó, você vê que ele bota barra de rolagem aqui, ó, tá vendo? Então o site não se adapta ao tamanho da tela. Tudo bem? Então a gente vai transformar agora esse layout em um layout responsivo na prática e aí eu vou te explicando todos os conceitos, tá bom? A gente aprendeu, só te mostrando aqui, esse é o CSS dele, CSS básico, só com tamanhos e cores, só para a gente visualizar, tá bom? E a gente aprendeu, deixa eu até remover esse body repetido aqui, a gente aprendeu sobre o media, né, a tag media. Então vamos usar ela agora porque ela é um dos principais recursos que o nosso design responsivo vai precisar ter. Tá? Então vamos lá. Vamos dar um media only screen and e algumas condições. Então a gente vai setar aqui um máximo de tamanho de tela. Então quando a nossa tela tiver um tamanho de no máximo 800, que é o tamanho limite aqui desse site. Então esse layout vai ficar desse jeito até a tela ficar desse tamanho aqui. Tá? A partir de 799, que é onde surge a barra aqui, ó, ele vai mudar o layout, tá certo? Então beleza, vamos lá fazer o nosso design responsive. Então o máximo é 800 pixels. Quando a tela tiver no máximo 800 pixels, aí entra em ação os itens que a gente vai inserir aqui. Então vamos lá. A primeira coisa que a gente tem que fazer é diminuir, por exemplo, esse nosso campo de roda de cima, o topo, né? O campo de conteúdo e o campo de rodapé. Ou seja, quando o usuário estiver aqui, ó, eu quero que aconteça alguma coisa que o site diminua de tamanho. Tudo bem? Por quê? Aqui provavelmente seria um tablet acessando ou alguma coisa do tipo. Tá? Então eu quero diminuir um pouco mais o tamanho para ele ficar responsivo a esse tamanho de tela. Tudo bem? Se for maior do que 800, eu quero que meu site continue desse tamanho. Ó. Ele só fica centralizado no meio da tela, certo? E eu quero que ele mude de tamanho quando chegue no limite aqui. Tá bom? De tamanho e de funcionalidade também, como por exemplo, como eu te falei, aqui é a logo e aqui seria, por exemplo, um menu. Se eu diminuir mais do que esse tamanho padrão, nesse layout não vai funcionar. Então eu preciso que, ao ele chegar nesse limite aqui que ele vai mudar de layout, eu quero que essa estrutura aqui mude e não fique mais dessa forma, uma do lado da outra. Porque, por exemplo, aqui num celular pequenininho, não teria condições de ter a logo aqui e o menu aqui, entende? Então ele tem que mudar a estrutura, dependendo do tamanho, certo? Então vamos lá. Primeira coisa que a gente vai fazer, quando ele tiver com 800 de largura, o nosso topo vai passar a ter max. Melhor. O nosso topo vai diminuir de tamanho para uma largura, né, de, por exemplo, 500 pixels. Certo? O nosso corpo, que é a parte onde tem o conteúdo do site, vai diminuir também para 500 pixels e o nosso rodapé vai para 500 pixels. Tá? E olha só, os itens que estão aqui dentro do topo, ou seja, o logo e o menu, ele já tem
uma largura flexível. Por quê? Eu botei aqui, ó, 50% para o logo e 50% para o menu. Então, independente do tamanho, ele vai ocupar esses 50%, tá certo? Então, vamos lá. Vai chegar uma hora que esses 50% ali não vai ser legal. Como, por exemplo, um celular, né? Vai ficar muito pequenininho para cada área. Então, eu tenho que mudar o layout. Então, vamos lá. Feito isso aqui, vamos dar um F5. Aqui o nosso site está lá 800 por 800, né? Quando eu for diminuindo, que ele chegar no meu limite, olha o que vai acontecer. Pá, chegou no limite, ó, ele já diminui o site. Consegue entender? Então, já diminui o meu site para ficar legalzinho para tablet. Isso é uma das opções que eu tenho de responsividade, tá bom? Eu vou te ensinar várias opções, como por exemplo, sempre o site acompanhar o tamanho da tela, até um certo limite. Então, isso são outros tipos de responsividade, tá? Eu estou te ensinando agora, aqui com o tamanho da tela, o layout muda de figura, tudo bem? Então vamos lá, vamos só completar esse exemplo que eu vou te dar mais outros. Então, a gente já fez o processo em que quando ele chega no limite de 800, ele muda, diminui o layout, até aí maravilha. Só que agora, até aí tudo bem, só que quando ele chegar no limite de 500, que foi o que a gente setou, então esse topo ele já não serve mais nessa estrutura aqui, concorda? Então ele tem que passar a ser uma outra estrutura. Qual é que seria melhor adaptável para uma ocasião dessa? Seria o menu, o logo em cima e o menu embaixo, né? Então ele tem que mudar como ele se comporta. Então para isso, vamos lá. Vamos criar um outro Media Screen aqui. Ou seja, esse daqui vai se aplicar quando a largura máxima da tela for 800 pixels. E vamos botar uma segunda condição aqui para ele não se confundir. And quando a largura mínima for 500. Ou seja, enquanto for entre 500 e 800, esse layout aqui é o que vai prevalecer. Tá? Quando passar a ser 500 o limite, a gente precisa, primeiramente, antes de qualquer coisa, mudar o estilo do nosso topo, né? Então vamos lá. O que é que vai acontecer aqui? Primeiro que topo vai aumentar a altura dele. Hoje topo tem 100 pixels de largura. Então logo tem 100 e menu também tem 100. Como vai ficar um abaixo do outro, vai somar 200, né? Então nosso topo agora vai ter 200 de largura. Fora isso, aqui essas duas divs, logo e menu, vão também ser alteradas. Logo hoje, ela tem 50% de largura. Nesse novo layout, que é um abaixo do outro, ela não pode mais ter 50%, ela tem que ter 100%, ela tem que tomar toda a parte a área dela, né? Então teria 100% de largura e o menu também teria 100% de largura. Tudo bem? Então o layout já muda de figura aí, tá? E também, fora isso, o nosso topo teria uma largura de, por exemplo, 300 pixels. O nosso corpo iria ser diminuído para 300 pixels também. E o nosso rodapé iria ser diminuído para 300 pixels. Eu estou botando esses valores fixos para a gente entender o conceito de responsividade, tá bom? Então beleza, vamos testar. Tá aqui os 800, né, padrão. Eu vou diminuindo para 500, ele muda de layout. Agora vamos diminuir mais ainda, quando chegar em 500, aí ele muda também novamente de layout. Tudo bem? Ou seja, agora o nosso topo ele não é mais um do lado do outro, porque não cabe mais, não fica legal. Então agora tá o logo aqui e o menu aqui. Então se eu voltar, tá um layout aqui, já é um outro layout. Já consegue imaginar a responsividade desse site? Maravilha? Agora vamos aplicar um outro conceito ainda nessa aula, que é o seguinte. O nosso site ele precisa se adaptar. Essa é uma das formas de você fazer a responsividade, tá bom? Mudar o layout, de acordo com o tamanho. Uma outra forma
é você fazer com que o seu layout se adapte ao tamanho atual da tela, independente de qual seja, e aí você só faz modificações quando chega num limite mesmo. Então, por exemplo, vamos fazer esse processo aqui agora. Vamos apagar esses mídias aqui e a gente precisa fazer algumas mudanças no nosso site padrão. Por exemplo, o meu topo ele não pode mais ter uma largura fixa, tá? Então o nosso topo sempre vai ser agora 100% de largura. Então se eu fizer isso, olha só o que vai acontecer, ele vai colar na tela. Até aí tudo bem, né? Só que eu não quero que vamos supor que tô no monitor de 1080p, Full HD, como é esse daqui. A parte que está sendo gravada é pequenininha, mas o monitor é grandão. Eu não quero que meu site fique da ponta a ponta. Ele tem que ter um limite, né? Então vamos lá. Eu botando o meu 100% de largura, ele vai se adaptar à minha tela. Até aí, maravilha. Só que eu quero um limite máximo para ele. Para isso, depois do meu largura 100%, eu ponho um max width, ou seja, uma largura máxima. E aí eu ponho 800 pixels, por exemplo. Olha só o que vai acontecer, que legal. Ó, ele voltou para cá. Só que, se eu for diminuir minha tela, ele vai junto, entendeu? Ele criou barra de rolagem aqui por causa dos outros elementos. Mas esses aqui, de cima, o topo, tá indo junto. Entende? Tanto é que, ó, você vê aqui que está sempre no centro, porque está sempre 50%, 50% eles dois, ó. Legal? Então vamos fazer isso com os outros itens aqui. (100% e máximo é isso aqui. No corpo a gente faz o mesmo processo, né? Bota 100% e max width 800 e no rodapé o mesmo processo. Então beleza, já está todo mundo agora responsivo nesse quesito. Então vamos diminuir, ó. Você está vendo que ele diminui, não tem barra de rolagem mais e todo o site vai acompanhar. Só que quando chega em 800, ó, aí ele para de acompanhar. Tá? Então até aqui ele acompanha o conteúdo normal, só quando chega em 800 que ele não para. Aqui sim é responsividade total, 100% mesmo. Ó. Independente do tamanho da minha tela, meu site vai acompanhar. Só quando chega no máximo, obviamente tem um limite, que eu não quero que meu site fique do tamanho de qualquer tela do universo, né? Então, feito isso, a gente precisa fazer o segundo passo agora, que é o seguinte. Lembra que quando eu vou diminuindo, chega um momento que não cabe meu menu aqui e meu logo aqui. Então eu tenho que mudar a estrutura, correto? E aí eu faço somente esses casos, essas exceções em que eu tenho que mudar a estrutura. Então vamos lá. Media only screen and. Então vamos lá. Quando a largura máxima da minha tela for 500 pixels, na verdade vamos botar menos, 400 pixels. Quando chegar a 400 o tamanho da largura da minha tela, eu vou mudar a estrutura do topo. Ou seja, o meu topo ele vai passar a ter 200 de altura, porque vai ficar um item abaixo do outro, correto? E agora o meu logo vai ter 100% de largura, assim como o meu menu também vai ter 100% de largura. Basicamente isso daqui. Eu vou mudar a altura do topo e vou botar 100% nos dois itens. Então vamos lá. Aqui está beleza, um do lado do outro. Quando eu for diminuindo, o site vai acompanhando. E quando a gente chegar em 400, que é o limite que a gente setou, olha o que vai acontecer. Vou diminuindo. Chegou em 400. Pá. Olha só. Chegou em 400, ó, ele já muda de layout. Se eu for voltando, ó, voltei um pouquinho, ele já... Ó. A partir daqui, por exemplo, vamos botar 500. Até aqui seria o limite que cabe a logo aqui e o menu aqui. Então, 500 é o limite. Se a gente vir, executar, ó, tá aqui o nosso site, ele vai diminuindo, vai se adaptando. Quando chega no limite, aí ele muda de figura. Vem para cá, tá tudo beleza, e aqui
muda de figura. Tudo bem? Então é assim que você faz, por exemplo, aqueles menus que no site desktop, no site normal, funcionam de uma forma, quando chega na versão mobile ou quando é menorzinha a tela, ele funciona de uma outra forma, né? É justamente dessa forma que a gente faz. Aqui está o meu menu, quando eu diminuo a tela, que não cabe mais ele, aí eu mudo a forma como ele é exibido. Tudo bem? Então, beleza. Essa foi a primeira aula sobre responsividade para a gente ver o básico do básico. Então, a teoria por trás de fazer o nosso site responsivo a qualquer tela é que a gente põe uma largura de 100% para fazer ele se adaptar 100% à tela e a gente seta um máximo caso for necessário. Tudo bem? Porque aí, ó, quando ele chega nesse máximo, ele para de seguir a tela. Só no menos do que isso, aí ele segue. Mas segue normal. Quando chega no máximo, ele para de seguir a tela e a gente tem aqui um site responsivo. Ao contrário de antes, que ele ficava com barra de rolagem, enfim. Se eu abrisse ele no celular, ele iria ficar grandão, com barra de rolagem, ou então o celular ia diminuir ele, dar um zoom, para poder, um zoom ao contrário, na verdade, né? Para poder mostrar o nosso site inteiro, tá bom? Então vamos lá para a nossa próxima aula de responsividade.